Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. Quatro Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Como destaques você conferido. Pois é, semana de alerta à violência aos idosos. A situação realmente é muito grave no momento em que o envelhecimento da população é cada vez mais rápido. De novo acontece, policial rodoviário se suicida dentro do batalhão da Polícia Militar em Assis. É o segundo caso de policial a colocar fim à própria vida dentro do batalhão na região em menos de 15 dias. Dependência química. Agora, para a internação, a palavra final é do médico. A gripe H1N1, mulher de 35 anos, morre em Marília, é o segundo caso deste ano. No país, já são mais de 220. Santo Antônio, o santo casamenteiro. Teremos nesta quinta-feira, dia de Santo Antônio, intensa programação na matriz aqui em Marília. Celebrações durante todo o dia e a tradicional procissão. E a gente vai falar também sobre trânsito, a polêmica de se alterar as regras do trânsito. Você concorda? A partir de agora, Quatro Notícias, a informação para você. Mais de 220 pessoas morrem em todo o território nacional em razão da gripe H1N1. Em Marília, o segundo caso é confirmado. Uma moça de apenas 35 anos de idade, Alessandra Daniele dos Santos, esteve internada no Hospital de Clínicas, chegou a ter alta, piorou e não mais se recuperou. O alerta é com relação à gripe H1N1. Mas a população tem dúvida em relação à doença, por isso a nossa obrigação, o esclarecimento. Confira. Olá, meu nome é Renato e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você quais são os principais sintomas da gripe H1N1. Bom, os sintomas do H1N1 são semelhantes ao da gripe comum. O que vai diferenciar é que estes ocorrem de forma repentina e estes são mais intensos do que da gripe comum. Vamos lá, vou citar os 7 principais sintomas da gripe H1N1. Primeiro deles, uma febre repentina acima de 38 graus. Ou seja, uma febre alta, de uma hora para outra, uma febre alta acima de 38 graus. Segundo sintoma, calafrios frequentes. De uma hora para outra, o paciente começa a ter calafrios. Terceiro sintoma, uma dor de cabeça constante. Uma forte dor de cabeça, é comum isso, uma forte dor de cabeça constante. Quarto sintoma, dores musculares, dores nas articulações. A gente começa a ter dores na musculatura e nas articulações. Quinto sintoma, uma tosse intensa. De uma para outra começa a tossir. Sexto sintoma, a gente começa a apresentar alterações do trato gastrointestinais, como náuseas, diarreias, vômitos. Pode apresentar isso. E o sétimo e último sintoma em relação à congestão nasal e falta de ar. É um sintoma bastante frequente também. O paciente começa a ter mais cansaço e falta de ar na gripe H1N1. A dica, então, está dada. Muita gente procurando as unidades de saúde para a vacinação, prevenção geral contra a gripe. Essa é a meta. A população brasileira está envelhecendo rapidamente. O Brasil já não é mais um país de jovens, como há 40 anos atrás. E uma preocupação, envelhecimento com qualidade de vida. Isso está acontecendo na coletividade da chamada terceira idade. Estamos na semana de combate à violência aos idosos. Muita gente pensa
que quando a gente fala violência, é agressão física. Não é bem assim, não. É muito pior e promotora, especialista, porque ela defendeu tese sobre essa questão, fala aqui no 4 sobre a violência aos idosos. Acompanhe. Os casos mais comuns são justamente os de violência psicológica por meio de xingamentos, isolamento social do idoso, humilhação do idoso, abandono pelos familiares e negligência nos cuidados mais básicos, como os fornecimentos de alimentação e de higiene pessoal do idoso. Além desses casos, também é muito comum a violência patrimonial, que é aquela em que um dos familiares se aproveita do idoso e retém os valores referentes a benefício previdenciário, aposentadoria ou qualquer outro tipo de rendimento. Outro dado curioso e infelizmente bastante triste é que os dados diz que também apontam que 54% das agressões praticadas contra idosos são feitas pelos próprios filhos e 76% dentro da residência do idoso. A lei prevê que o responsável será processado criminalmente pelos atos praticados. Além disso, o Estatuto do Idoso ele prevê a aplicação de medidas de proteção ao idoso para que aquela situação de violência não volte a acontecer. Essa medida de proteção ela vai ser estudada caso a caso e pode ser desde o afastamento do agressor do lar, o encaminhamento a programas, o acompanhamento por técnicos da saúde, da assistência social ou o encaminhamento para uma instituição de longa permanência para idosos. É muito séria a questão. Nosso convidado aqui no estúdio, o médico geriatra Dr. Rigoli. Estamos na semana de combate à violência aos idosos. Dr. Rigoli, boa noite. Boa noite, Zé. Eu sou grato pelo convite. É uma satisfação estar aqui. E hoje, Zé, o tema de hoje ele compete com o Dia dos Namorados. E por quê? Então, porque a mídia ela é muito forte, né, nas campanhas do Dia dos Namorados, então acaba que o dia de proteção ao idoso que sofre maus tratos, acaba ficando em segundo plano. Então eu sou grato a você a lembrar, mais uma vez, Zé, lembrar de trazer essa discussão. Porque maus tratos em relação à população idosa não é só agressão física, é mais do que isso. Estatisticamente mostram que 60% de maus tratos na população idosa é a questão financeira. Como que o idoso sofre em relação às questões financeiras, ou como ele é surrupiado da sua renda, da sua questão financeira, o quanto é injusta, por exemplo, uma aposentadoria, o quanto é injusto uma condição financeira que colocando o idoso em risco a sua saúde, a saúde física, a saúde mental. A promotora trouxe também as questões psicológicas, quanto é afetada a questão psicológica do idoso que sofre esse chamado maus tratos. Eu gostaria de chamar a atenção para a solidão. A solidão, gostaria até de pedir licença de fazer alguma leitura sobre solidão. E solidão, às vezes, ela é confundida, mas é como morar só. Um alerta para as pessoas que vivem só, ou as pessoas... Às vezes o idoso faz, sim, a opção de viver só, mas é uma opção de risco. A gente fala que solidão é um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Por quê? É um risco. A solidão torna a pessoa num risco, o idoso que vive só, mas o risco de deprimir. Fala, solidão não é morar sozinho, solidão é viver sozinho, mas solidão é fechar-se no mundo das pessoas. Solidão é uma grande porta aberta para a depressão. Então esse é um alerta que eu faço para você ficar atento em relação a essa data que é comemorada como o Dia dos Namorados, lembrar que os idosos sofrem esse risco de viver só. E viver só pode ser uma ameaça à depressão.
essa situação Sim. de violência aos idosos, além da própria agressão física, como o senhor comentou, como a promotora também abordou, a questão da solidão. Isso, certo. O reflexo, em termos gerais, coletivos, para a terceira idade, no dia a dia, doutor Rigoli. Sim, ela torna o idoso, ele torna a evolução do envelhecimento é uma condição de vulnerabilidade. Então, o idoso torna-se vulnerável fisicamente, porque perde condições físicas motoras, perde autonomia de ir e vir, tem perdas cognitivas, perdendo autonomia, também cognitiva, de dependência, passa a ser mais dependente, passa a ter recursos também pequenos para obter esses recursos, para obter uma condição, a sua condição financeira o tornou vulnerável para a busca de ajuda, tornando esse idoso vulnerável a doenças, vulnerável a acidentes, a quedas, a adoecer, uma alimentação equivocada, o acesso a uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteínas de alto valor biológico que possa mantê-lo autônomo. Tudo isso, mais uma vez, batendo na tecla da depressão, da solidão, ele torna esse isolamento, torna esse idoso mais vulnerável a todas essas condições vulneráveis, as condições frágeis, tornando o que nós chamamos de idoso frágil, o idoso fragilizado. Isso sim é um risco de maus tratos, é um risco que passa a depender do outro ou de alguém. A família pode ser, ela está isenta dessa culpa, pode, às vezes o idoso faz essa opção. Eu não estou aqui em nenhum momento, nesses anos todos, trabalhando essa data, essa campanha de proteção aos idosos, não é o chamado super defensor do idoso, o idoso que já tem a sua defesa, mas estou aqui para lembrar daqueles idosos vulneráveis, aqueles que não conseguem se defender desse processo, esse processo de envelhecer frágil e dependente. Essa é a minha missão aqui em chamar a atenção para os idosos vulneráveis. Bem, a gente vai continuar com o doutor Rigoli aqui no Sim. estúdio. No próximo bloco ele vai falar de outro tema bastante polêmico. Dependência química, uma carreta com uma tonelada de maconha acaba de ser apreendida pela Polícia Rodoviária em Pompeia, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, só para você perceber como está o consumo. E é claro, muda a regra. Agora, para a internação, o médico vai dar a palavra final. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Destaque do momento: a Justiça de Marília acaba de condenar a mais de 95 anos de prisão 4 pessoas envolvidas no brutal assassinato do representante comercial Silvio César Soares Júlio, 47 anos. Crime ocorrido em fevereiro do ano passado na casa dele. Vítima foi morta com uma espada tipo samurai e ainda teve o corpo queimado. Caso foi solucionado rapidamente pela polícia, que esclareceu o fato. Condenados: Silvia Regina Evaristo da Silva, a 35 anos de prisão. Caroline Rosana Joca, 24 anos e 6 meses. Kaique Ribeiro de Paula e Jonathan Pereira Vieira, cada um a 16 anos de prisão. Está aí uma condenação realmente pesada
para um crime brutal. Destaques da economia: PIS/PASEP, 2.200.000 ainda não sacaram abono. O abono referente a 2017, hein? Quem não sacou tem até o dia 28. Senão, esse dinheiro fica para o governo. O que vai ser feito, ninguém sabe. A Caixa já renegociou dívidas de 125 mil clientes. A meta é a renegociação com 3 milhões. E no caso do crédito imobiliário, já são 25 mil. Vendas do comércio têm pior abril desde 2015. Daqui a pouco você confere também o dia de Santo Antônio e mais um policial militar se suicida no batalhão. Dessa vez em Assis, policial rodoviário. A gente volta já já. No mercado da construção civil desde 1900.